Olá a todos, eu sou a Helena, tenho 28 anos. Hoje quero contar sobre o dia que ficará para sempre gravado na minha memória. Não pela alegria, mas pelo momento em que um único documento derrubou a imagem de uma família aparentemente perfeita. Imaginem só, vocês estão vestidas de noiva e o pai de vocês declara na frente de 500 convidados que vocês não são filhas biológicas dele e que ele as deserdou. Essa humilhação deveria ter me quebrado. Em vez disso, tornou-se o ponto de virada da minha vida. Enquanto meu pai adotivo, Otávio Rodrigues, me repudiava publicamente, eu carregava na minha bolsa de mão algo que poderia destruir o mundo perfeito dele. Os resultados de um teste de DNA. Eles provavam que o filho amado dele, o herdeiro, nem sequer era seu filho biológico. O rapaz que ele criou por 24 anos e a quem chamava de família verdadeira, era na verdade filho do irmão dele. O que aconteceu depois virou a alta sociedade de São Paulo de cabeça para baixo e ensinou a todos no salão de festas uma lição sobre sangue, lealdade e sobre o que realmente constitui uma família. Se você está assistindo, inscreva-se no canal e escreva nos comentários de onde você está acompanhando. O sobrenome Rodrigues tem peso em São Paulo. Otávio transformou a Rodrigues Empreendimentos em 3 décadas, de uma pequena construtora, em um império imobiliário avaliado em 2,5 bilhões de reais. Quase não há revista de negócios no país que não tenha mostrado o rosto dele. O homem self-made que conquistou o horizonte da cidade. Minha mãe, Catarina, não era apenas a esposa dele, mas sua primeira sócia nos negócios. Os contatos da família dela abriram portas que Otávio jamais teria alcançado sozinho. Quando ela morreu, eu tinha 13 anos, e ela deixou mais do que lembranças. Deixou 15% da Rodrigues Empreendimentos, hoje valendo cerca de 375 milhões de reais. 6 meses após o funeral, Otávio se casou com Michele, uma ex-Miss Brasil que trabalhava como designer de interiores. Ela chegou com o cabelo perfeitamente escovado, um sorriso ensaiado e um objetivo claro: apagar qualquer traço da minha mãe, da mansão dos Rodrigues. Primeiro desapareceram as fotos de família, depois a mobília foi trocada. Finalmente, ela trouxe o seu maior orgulho. Natan, seu filho do primeiro casamento a quem Otávio adotou imediatamente. A partir daí, a hierarquia ficou clara. Em todo jantar de família, eu me sentava à mesma mesa de mogno de antes, mas me sentia como uma visita na minha própria casa. Natan ficava com o lugar ao lado de Otávio. Michele dominava as conversas e eu me tornei a obra de caridade tolerada. A filha adotiva, que deveria ser grata por cada migalha de atenção. Não se esqueça, Helena, dizia Otávio sempre que eu conseguia algo. Você deveria estar feliz por sequer carregar o sobrenome Rodrigues. E o pior, eu acreditava nele. Por anos, estive convencida de que precisava ser grata, embora fosse tratada como uma estranha. A desvantagem não era sutil, era sistemática e documentada. Quando Natan quis ir para a FGV estudar administração, Otávio assinou sem hesitar um cheque cobrindo tudo, inclusive um apartamento nos Jardins. Quando eu fui aceita com notas melhores na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, eu tive que me virar. Isso forma o caráter, explicou ele, me entregando papéis de financiamento estudantil. Além do mais, a arquitetura não combina muito com a família Rodrigues, não é? O aniversário de 21 anos do Natan foi celebrado com uma festa em um iate no litoral norte para 500 convidados e saiu nas colunas sociais. O meu, um jantar em casa, onde Michele até esqueceu o bolo. Isso não eram descuidos, eram mensagens. O que mais me atingiu, no entanto, foi um e-mail de 3 anos atrás. Eu tinha acabado de ganhar o Prêmio Jovem Arquiteto do Instituto de Arquitetos do Brasil, sendo a vencedora mais jovem da história. Cheia de esperança, encaminhei a notícia para o Otávio. A resposta dele veio minutos depois. Parabéns! Não se esqueça de que você não é uma Rodrigues de verdade. Gerenciar expectativas vai te levar mais longe do que prêmios. Eu imprimi esse e-mail. Na verdade, eu imprimia tudo. Cada mensagem depreciativa, cada linha de texto fria, cada documento jurídico que me mostrava o meu lugar. Minha mãe tinha me ensinado isso aos 10 anos, quando eu estava sentada no escritório dela, enquanto ela organizava contratos. Papel é prova, minha querida, disse ela. Conversas são esquecidas.
a história é reescrita. Documentos não mentem. No final, eu tinha 3 arquivos cheios de provas. Otávio não imaginava que suas próprias palavras seriam usadas contra ele um dia. Às vezes, a melhor vingança não é um plano, mas estar preparada quando a oportunidade surge. A situação se agravou quando fiz aniversário no mês passado. Segundo o testamento da minha mãe, aos 30 anos, eu deveria receber o controle total do meu fundo fiduciário de 10 milhões de reais, a menos que Otávio, como administrador, encontrasse um motivo válido para me negar isso. A transferência dos 15% da Rodrigues Empreendimentos deveria ser automática. Mas Otávio lutava contra isso na justiça há anos. A mãe dela não estava mais em sã consciência no final, argumentavam os advogados dele. Embora o diagnóstico de câncer só tivesse sido feito 2 anos após a última atualização do testamento. Cada atraso me custava dinheiro que eu não tinha. Meu escritório de arquitetura, o Aurélia Design, estava no vermelho. Projetos, de repente, iam para concorrentes. 10 funcionários dependiam de mim e eu estava há 3 meses da falência. Transfira suas ações para o Natan, sugeriu Michele na semana passada, enquanto tomava chá e empurrava papéis sobre a ilha de mármore da cozinha dela. Pela paz da família, sua mãe certamente iria querer que a empresa ficasse na família de sangue. Família de sangue, de novo essa palavra. Naquela noite, finalmente abri o cofre da minha mãe em um banco privado na Avenida Paulista. Algo que ela tinha me pedido para fazer. Quando você for forte o suficiente para suportar a verdade. Entre títulos e joias, havia uma carta com a letra dela. Minha querida Helena, se você está lendo isso, você está pronta. A família Rodrigues guarda segredos que nem eu mesma consegui encarar em vida. Procure a Sara Correia no Laboratório Genética. Ela sabe a verdade sobre o Projeto Gênesis. Seja mais forte do que eu fui. Com amor, M. Projeto Gênesis. Eu nunca tinha ouvido esse nome, mas apenas o tremor das minhas mãos ao segurar a carta me fez sentir que tudo mudaria. Na semana anterior ao meu casamento, a pressão aumentou ainda mais. Natan tinha acabado de ser promovido a vice-presidente de desenvolvimento na Rodrigues Empreendimentos, com 24 anos e sem nenhuma experiência real. Ao mesmo tempo, fui excluída do projeto Porto Maravilha, um empreendimento de milhões de reais, cujos esboços eu tinha passado 6 meses desenhando. Por que a senhorita Aurélia não está liderando este projeto? Perguntou o Sr. Tanaka, dos nossos parceiros de Tóquio, durante a apresentação. Estes são claramente os designs dela. A Helena agora tem a sua própria firminha, interrompeu Natan com um sorriso. Não queremos distraí-la de seus projetos menores. A sala ficou em silêncio. Até o Otávio pareceu desconfortável. Então aconteceu algo que ninguém esperava. Com todo o respeito, disse o Sr. Tanaka, calmo, mas firme. Nós escolhemos a Rodrigues Empreendimentos por causa desses designs inovadores. Se a senhora Aurélia não estiver envolvida, precisaremos reconsiderar nossa colaboração. O rosto do Natan ficou vermelho. Após a reunião, ele me encurralou perto dos elevadores. Você se acha especial só porque um investidor estrangeiro gosta dos seus desenhos? Você não passa de um caso de caridade. Todo mundo sabe disso. 20 funcionários estavam por perto. A recepcionista tinha pegado o celular. Eu mantive a calma e lembrei do conselho do meu noivo, Marcos. Registrar tudo. No Brasil, gravar uma conversa da qual você participa é legal. Eu podia gravar. Sinto muito que você veja as coisas assim, Natan, disse eu de forma profissional, enquanto meu celular no bolso gravava. Espero que possamos trabalhar juntos profissionalmente, apesar das diferenças pessoais. Não existe nós, ele sibilou. Depois do seu casamento, você está acabada aqui. O papai já está planejando contestar o testamento. A Michele conhece juízes, você não vai receber nada. Patrícia, do RH, deu um passo à frente. Senhor Rodrigues, essa conversa é altamente inapropriada. Natan apenas riu. E o que você vai fazer? Me denunciar para o meu pai? O que ninguém sabia era que eu me preparava para esse momento há meses. Você já teve que escolher entre dinheiro e autorrespeito? Escreva nos comentários. Você ficaria calada para manter a paz ou lutaria pelo seu direito? A próxima parte da minha história gira em torno de um segredo que mudou tudo. Um segredo que minha mãe levou para o túmulo. Inscreva-se no canal para não perder o que acontece quando finalmente todas as verdades vêm à tona.
5 dias antes do casamento, Otávio convocou uma reunião de família na mansão dos Rodrigues. 10 de novembro de 2024, às 19 horas. Lembro-me exatamente, porque a Michele tinha enviado um convite formal, como se fosse uma reunião de diretoria. A tensão na biblioteca era quase insuportável. Otávio estava sentado atrás de sua enorme mesa de carvalho. Michele estava encostada na cadeira dele como uma guarda-costas. Natan estava jogado na poltrona de couro em frente, rolando o feed no celular de forma demonstrativa. Este casamento vai custar R$1 milhão, começou Otávio sem rodeios. O Marcos e eu estamos pagando 750 mil nós mesmos, respondi calmamente. Michele soltou uma risada afiada. Com que dinheiro? No fim das contas, é dinheiro dos Rodrigues. Na verdade, vem do projeto Torre Beira Rio, que eu projetei e gerenciei de forma independente. Porque o papai te deu a chance, retrucou Natan sem levantar os olhos. Eu ganhei o contrato sozinha. O cliente exigiu expressamente. Chega! A voz que nos interrompeu não era a de Otávio. Elizabeth Rodrigues, minha avó, estava na porta. Com seus 78 anos, ela ainda preenchia o ambiente com a autoridade da juíza federal que fora um dia. Otávio, você não vai diminuir as conquistas dessa menina, disse ela, vindo para o meu lado. A Helena conquistou tudo sozinha. Mãe, você não conhece toda uma situação. Conheço sim, retrucou Elizabeth, colocando a mão no meu ombro. Eu sei que você permitiu que sua nova esposa envenenasse esta família, e sei que você esqueceu o que a Catarina significou para este império. O rosto de Michele ficou branco como giz. Natan finalmente tirou os olhos do celular e Otávio parecia uma criança pega numa mentira. Esta discussão está encerrada, declarou Elizabeth. O casamento acontecerá conforme o planejado. Mas o olhar que Otávio me lançou deixou claro. Isso estava longe de acabar. 2 dias depois, Natan escalou a situação publicamente. Era terça-feira de manhã, dia 12 de novembro, na sede da Rodrigues Empreendimentos. Eu tinha ido apenas buscar coisas pessoais do meu antigo escritório, quando Natan convocou espontaneamente uma reunião na grande sala de conferências. Os funcionários se reuniram, confusos sobre o motivo de o vice-presidente querer ver todos. Então, Natan se levantou, com aquele sorriso ensaiado no rosto. Antes que a Helena nos deixe para a vida de casada, quero agradecer a ela publicamente. Começou ele com falsa cordialidade, por nos mostrar que até casos de caridade às vezes podem surpreender. A sala congelou. Alguém engasgou. A Jandira da contabilidade deixou a xícara de café cair. Afinal, continuou Natan, nem todo órfão é adotado para o sucesso. Todos deveríamos valorizar as chances que meu pai possibilitou. Meu celular já estava gravando. Outros funcionários também seguravam seus telefones no alto. Em minutos, tudo se espalhou internamente. Natan! Gritou Patrícia do RH, levantando-se, a voz tremendo de raiva. Isso é completamente inaceitável. O quê? Não se pode dizer a verdade? Todo mundo aqui sabe que a Helena não é família de verdade. Olhem no diretório da empresa. Ela nem sequer está listada como Rodrigues. Nesse momento, eu me levantei, calma, exatamente como minha mãe me ensinou em momentos de crueldade. Você tem razão, Natan. Eu não estou no diretório como Rodrigues porque decidi conscientemente usar o sobrenome de solteira da minha mãe profissionalmente, por respeito à memória dela e à contribuição dela para a construção desta empresa. O clima na sala mudou. Vários executivos antigos que tinham conhecido minha mãe assentiram com conhecimento de causa. E obrigada por este momento, continuei, segurando meu celular. A lei brasileira permite que eu grave conversas das quais participo. Esta gravação será muito útil. O sorriso presunçoso de Natan desapareceu pela primeira vez. Na mesma noite, voltei ao banco privado para vasculhar minuciosamente o cofre da minha mãe. Ao lado da carta que eu tinha encontrado antes, havia um pendrive com a etiqueta seguro e uma pasta marcada como Projeto Gênesis 219. Quando examinei o conteúdo, minhas mãos começaram a tremer. Documentos médicos, transferências financeiras e um cartão de visita. Dra. Sara Correia, diretora do Laboratório Genética. A carta da minha mãe explicava tudo. Helena, meu coração. Famílias construídas sobre mentiras sempre desmoronam. O legado dos Rodrigues não é o que parece ser. Em 2019, descobri algo sobre o Natan que teria destruído a narrativa perfeita do Otávio. Mandei verificar tudo, mas não pude mais usar. Eu já estava muito doente, muito fraca.
Você, no entanto, é mais forte do que eu jamais fui. Sara Correia tem todas as provas. Ela prometeu esperar por você. A verdade sobre o projeto Gênesis vai te libertar, mas só se você tiver a coragem de usá-la. Nunca esqueça, documentos não mentem, pessoas sim, mesmo aquelas que dizem te amar. Projeto Gênesis. O nome pesava agora sobre mim. Liguei para o número no cartão da doutora Correia. Ela atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando. Helena, espero por essa ligação há 5 anos. Sua mãe disse que você me encontraria quando estivesse pronta. Pronta para quê? Para a verdade sobre a ascendência de Nathan Rodrigues. Você pode vir ao meu escritório amanhã? Traga o pendrive. Então ela acrescentou baixinho. E sua mãe tinha razão. Você vai precisar de toda a sua força. Marcamos um encontro para as 9 da manhã. Quando desliguei, percebi que minhas mãos não tremiam mais. O que quer que o projeto Gênesis revelasse, eu estava pronta. Minha mãe tinha garantido isso. O escritório da doutora Sara Correia no Laboratório Genética era exatamente o que se esperaria do principal centro de análise genética de São Paulo. Estéril, altamente profissional e seguro como um prédio do governo. O que eu não esperava era o calor no olhar dela. Você se parece tanto com a Catarina, disse ela, me abraçando como uma tia íntima. Nós fomos colegas de quarto na faculdade. Ela foi a única que me defendeu na época, quando eu era a única mulher negra no programa de bioquímica. Ela me conduziu a uma sala de conferência segura e colocou uma pasta com a etiqueta Rodrigues sobre a mesa, cadeia de custódia documentada sem falhas. Sua mãe veio até mim com dúvidas sobre a paternidade do Nathan. Havia inconsistências. O tipo sanguíneo do Nathan, a cronologia, a misteriosa estadia de Michele em um spa 9 meses antes do nascimento dele. Sara abriu a pasta. Relatórios de laboratório com carimbos oficiais e autenticações apareceram. 23 de dezembro de 2019. Sua mãe me trouxe amostras de cabelo da festa de Natal. Cabelo do Nathan tirado do casaco dele, do Otávio tirado do escritório e... Ela fez uma pausa breve. Cabelo do Daniel Rodrigues, de um boné de beisebol antigo que a Catarina tinha guardado. Daniel, o irmão mais velho do Otávio, que morreu num acidente de carro em 2002. Os resultados foram inequívocos. 97% de probabilidade de que Nathan Rodrigues seja filho biológico de Daniel Rodrigues. 0% de probabilidade de que Otávio seja o pai. Fiquei tonta. Michele teve um caso com o cunhado. O DNA não mentia. Cada teste foi verificado várias vezes, cada amostra documentada. Essas provas se sustentariam em qualquer tribunal do país. Por que minha mãe nunca usou isso? Perguntei baixinho. O olhar de Sara suavizou. Ela queria te proteger. Ela sabia que, se revelasse isso enquanto estava doente, o Otávio descontaria tudo em você. Ela queria que você fosse forte o suficiente para se defender primeiro. O suposto menino de ouro, que deveria herdar tudo, nem sequer era filho do Otávio. E isso, disse Sara, era apenas a ponta do iceberg. Se você quer ver como hipócritas são desmascarados, comente justiça. E se você está acompanhando desde o começo, não esqueça de clicar no botão de curtir. O confronto no casamento está chegando e você não vai querer perder nenhuma palavra. O dia 15 de novembro de 2024 começou com um clima perfeito em São Paulo. Claro, fresco, dourado. O salão de festas de um hotel de luxo tinha se transformado em um conto de fadas. Orquídeas brancas no valor de R$250 mil caíam do teto. Lustres de cristal lançavam arco-íris sobre mesas postas com taças de cristal e talheres de prata. Às 18 horas, 500 membros da elite paulistana estavam reunidos. O prefeito conversava com um senador no bar. 3 desembargadores do Tribunal de Justiça estavam em uma mesa. A repórter social da Folha de São Paulo já fazia anotações. Não era apenas meu casamento, era o evento social da temporada. Otávio apareceu num smoking Tom Ford de R$75 mil. Seu relógio Patek Philippe brilhava a cada aperto de mão. Ele se movia pelo salão como um networker nato, aceitando os parabéns por ter criado uma filha tão bem-sucedida. A hipocrisia fazia meu estômago revirar, mas eu sorria e interpretava meu papel.
Michele flutuava pela multidão com um conjunto de diamantes de R$ 500 mil, que ela contava a todos ser um presente de aniversário de seu marido devoto. Cada cumprimento era uma pequena encenação de riqueza e graça. Natan dominava o bar e contava aos amigos da faculdade sobre sua ascensão meteórica na Rodrigues Empreendimentos. O VP mais jovem da história da empresa, gabava-se ele, omitindo convenientemente o nepotismo. Eu estava ao lado do Marcos, radiante no meu vestido Vera Wang, um para o qual economizei por 3 anos, porque recusei conscientemente a oferta do Otávio de pagar por ele. Minha bolsa de mão, um modelo prateado simples, parecia estranhamente pesada, carregada com seu conteúdo secreto, os resultados de DNA autenticados e selados pela Dr. Correia. Você está linda, sussurrou Marcos apertando minha mão. Aconteça o que acontecer, vamos passar por isso juntos. Ao observar o salão, tomadores de decisão, grandes nomes da sociedade, jornalistas, percebi que aquilo era o campo de jogo do Otávio, as regras dele, a reputação dele. Só que ele ainda não sabia que já tinha perdido. Às 20h40, exatamente quando a sobremesa foi servida, Otávio se levantou e bateu levemente em sua taça de champanhe. Aos poucos, o salão silenciou. 500 rostos se voltaram para o pai da noiva. Michele estava sorrindo ao lado dele, com a mão possessiva em seu braço. Natan levantou sua taça na mesa 2, com um sorriso já pronto. Antes de brindarmos ao casal feliz, começou Otávio com voz solene, preciso esclarecer algo importante sobre minha filha. A palavra filha tinha um tom sombrio. A mão do Marcos encontrou a minha debaixo da mesa. A Helena não é minha filha biológica, continuou Otávio, deixando as palavras caírem como bombas no silêncio. Ela é adotada. A mãe dela, Catarina, a trouxe ainda bebê para a nossa família. Um murmúrio percorreu o salão. Talheres tilintaram. Uma taça de champanhe se espatifou no chão. E embora eu tenha cuidado dela todos esses anos, as melhores escolas, todas as oportunidades, chegou a hora de falar honestamente sobre o que família realmente significa. O senador se remexeu inquieto na cadeira. A repórter do jornal digitava febrilmente. Sangue é sangue, declarou Otávio levantando a voz. E a Helena não é uma Rodrigues de verdade. Por isso, encerro com efeito imediato qualquer apoio financeiro. Vou contestar, como administrador, o fundo deixado pela Catarina e as ações da Rodrigues Empreendimentos não são destinadas a quem não é da família. O queixo do prefeito caiu. O juiz Pereira, na mesa 6, levantou-se brevemente e sentou-se de novo. A família Tanaka de Tóquio parecia horrorizada com essa violação de limites. Michele estava sorrindo de verdade. Natan ergueu sua taça mais alto, celebrando a crueldade do pai. Ela não é minha filha de verdade, de qualquer forma, concluiu Otávio, pousando a taça com decisão. Silêncio sepulcral, ouvia-se apenas o soluço baixo da minha avó Elizabeth, de 78 anos, na mesa 1. Eu me levantei, mas Otávio ainda não tinha terminado. Ele pegou a taça novamente, aparentemente encorajado pelo silêncio chocado de 500 testemunhas. Para que não restem dúvidas, começou ele. Sua voz de CEO ecoava pelo salão de festas. O fundo de 10 milhões da Catarina. Como administrador, invoco a cláusula de justa causa. A Helena não receberá 1 centavo. Agora, celulares estavam erguidos por toda parte. O cinegrafista do casamento me olhou com dúvida. Eu acenei com a cabeça. Ele deveria continuar filmando. Os 15% da Rodrigues Empreendimentos. Otávio leu do celular, aparentemente de anotações jurídicas. Meus advogados provarão que Catarina não estava em sã consciência ao alterar o testamento. O câncer afeta o julgamento. Qualquer juiz reconhecerá isso. Isso é ultrajante, sussurrou audivelmente a senhora Castro, de uma fundação de arte importante. Otávio me fixou friamente. E quanto a Aurélia Design? Sem o apoio dos Rodrigues, a empresa mal sobreviverá a mais um trimestre. Os bancos conversam nesta cidade. Contratos secam. É assim que São Paulo funciona. Michele parou ao lado dele. Os diamantes brilhavam. Estamos apenas sendo honestos. Todos deveriam saber com quem estão realmente fazendo negócios. Natan filmava tudo sorrindo. A verdade dói, gritou ele alto. Marcos quis pular da cadeira com o rosto vermelho de raiva, mas coloquei a mão no braço dele. Ainda não.
Elizabeth tinha parado de chorar. Ela encarava o filho com uma mistura de repulsa e pena. O Sr. Tanaka sussurrou algo em japonês para a esposa. A repórter não parava de digitar. Então, disse Otávio levantando a taça uma última vez, brindemos ao casal feliz, com total transparência sobre quem eles realmente são. Ninguém levantou a taça. Ninguém exceto Michele e Nathan. Perfeito. Eu me levantei devagar e alisei meu vestido de noiva. Peguei a bolsa de mão com seu conteúdo precioso e caminhei até o microfone na mesa de honra. Meus saltos estalavam no mármore. O único som em um salão que prendia a respiração. Obrigada, Otávio, disse eu, calma e clara, pelo sistema de som. Obrigada por esse discurso esclarecedor. Olhei para os rostos. Compadecidos, chocados, fascinados. Aquele era o campo de jogo do Otávio, mas ele tinha acabado de me entregar o microfone. Já que estamos falando de DNA e linhagens sanguíneas hoje à noite, continuei, abrindo minha bolsa prateada com lentidão deliberada. Eu também gostaria de compartilhar algo. O sorriso da Michele congelou. Ela agarrou o braço do Otávio e sussurrou freneticamente. Ele a sacudiu, ainda convencido de seu desmantelamento público da minha pessoa. Em um ponto, o Otávio tem razão, eu disse. Documentos contam, papéis legais, laudos médicos. Tirei o envelope branco, com o logotipo do laboratório genética bem visível, mesmo de longe. O rosto da Michele perdeu instantaneamente toda a cor. Nathan parou de filmar. O celular dele escorregou para essa mesa. Estes documentos vêm do Laboratório Genética, um dos centros de testes mais respeitados de São Paulo, expliquei, erguendo o envelope. Data do teste, 3 de outubro de 2024. Assunto, Nathan Rodrigues. Isso é ridículo, começou Nathan, querendo se levantar. Sente-se, jovem, ordenou o juiz Pereira da mesa 10. Deixe-a terminar. Olhei diretamente para o Otávio. Pela primeira vez na vida, vi medo nos olhos dele. Suposto pai, Otávio Rodrigues, li em seguida. Minha voz ganhou força. Probabilidade de paternidade. O salão prendeu a respiração. Michele balançava a cabeça desesperadamente, formando um não sem som. 0%. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então, alguém deixou cair um prato. O estrondo ecoou como um trovão pelo salão. Não se preocupem, disse eu calmamente, com um leve sorriso nos lábios. Nós encontramos o pai biológico do Nathan. Correspondência, 99,97%. Fiz uma breve pausa e saboreei aquele momento. Um momento que minha mãe havia planejado muito antes de sua morte. Daniel Rodrigues, seu irmão Otávio, aquele que morreu em 2002. Michele desabou sem forças na cadeira. O rosto do Nathan mudou em segundos de vermelho para branco, e depois para um verde doentio. E o Otávio? Ele ficou parado, imóvel. Seu smoking de R$75 mil de repente parecia uma fantasia em um manequim quebrado. Lentamente desdobrei o relatório do laboratório, de modo que o papel timbrado oficial ficasse bem visível para as mesas da frente. Vou ler os resultados exatamente, disse eu. Minha voz chegava a cada canto do salão de festas, agora totalmente silencioso. Diretora do laboratório, doutora Sara Correia. Nome da amostra, 3 de outubro de 2024. Cadeia de custódia documentada sem falhas. Isso é falso, gritou Nathan, mas sua voz falhou como a de um adolescente. A doutora Correia está aqui esta noite, respondi, apontando para a mesa 12. Sara se levantou soberana em um terninho azul escuro. Faculdade de Medicina, 20 anos dirigindo o laboratório. Ela podia confirmar cada detalhe. Sara assentiu. Cada teste foi realizado 3 vezes. Os resultados são inequívocos e válidos juridicamente. Continuei lendo. Análise comparativa de DNA entre Nathan Rodrigues e Otávio Rodrigues. 0% de probabilidade de relação paterna. Um som baixo, quase inumano, saiu da garganta de Otávio. Análise comparativa entre Nathan Rodrigues e Daniel Rodrigues, falecido. Amostras de objetos pessoais conservados. 99,97% de probabilidade de relação paterna. Otávio se virou para Michele. Ela balançava na cabeça em pânico. As lágrimas destruíam sua maquiagem perfeita.
Daniel, sussurrou Otávio, mas o microfone captou. Meu irmão? Você dormiu com o meu irmão? Foi antes do nosso casamento, soluçou Michele. Você estava sempre viajando, sempre no trabalho. O Daniel estava lá e ele... O Daniel morreu em 2002. Interrompi calmamente. O Natan nasceu em 2001. A cronologia é extremamente desfavorável para a sua versão, Michele. O Sr. Tanaka, de Tóquio, levantou-se. Isso é altamente inesperado, disse ele friamente, num tom que deixava claro que ele estava reavaliando todos os contratos com a Rodrigues Empreendimentos naquele exato momento. Olhei diretamente para o Natan, que parecia estar se desconectando da realidade interiormente. O menino de ouro de vocês, o herdeiro, o verdadeiro sangue Rodrigues, de que vocês tanto se orgulhavam. Virei-me novamente para o Otávio. Ele é seu sobrinho, não seu filho. O juiz Pereira interveio no silêncio petrificado. Isso teria implicações enormes em disputas de herança, possível fraude. Em todo caso, um ponto de partida claro para contestar alterações de testamento baseadas em falsas premissas. A repórter vibrava de excitação. Todos nós sabíamos. Aquilo seria lá a manchete de amanhã. Otávio afundou na cadeira como um balão murcho, olhando para o filho que não era seu filho. Para a mulher que o traiu com seu próprio irmão por mais de 2 décadas. Para um império construído sobre uma mentira. Tem mais, disse eu, tirando mais documentos do envelope. Para quem duvida da autenticidade, aqui está a cadeia de custódia completa. Autenticada, testemunhada, cumprindo cada requisito legal. Michele tentou se levantar, cambaleando em seus saltos altos de grife. Você não pode fazer isso, isso é privado. Eu ri brevemente, sem qualquer calor. Privado? Vocês tornaram público quando o Otávio se levantou há 5 minutos para me humilhar diante de 500 testemunhas. Quando vocês quiseram destruir publicamente o legado da minha mãe. Quando vocês me chamaram de não família na frente de toda a elite empresarial. Levantei mais uma folha, especialmente interessante. O prontuário médico de Daniel Rodrigues do Hospital Sírio-Libanês de 2001. Tratamento de uma lesão de esqui em janeiro, exatamente na época em que o Natan deve ter sido concebido. Olhei para a Michele. Na mesma semana em que você contou a todos que estava num retiro de bem-estar em Campos do Jordão. Como você sabe disso? Gaguejou Michele. Minha mãe sabia, respondi simplesmente. A Catarina sabia de tudo. Ela documentou tudo. Ela me protegeu ficando em silêncio enquanto vivia, mas ela garantiu que eu tivesse a verdade quando precisasse dela. Natan finalmente encontrou a voz. Pai, diz para eles que isso não é verdade. Diz para eles. Mas Otávio não olhou para ele. Ele encarava uma foto no celular, provavelmente do Daniel. Ele finalmente reconhecia a semelhança que se recusou a ver por 24 anos. As maçãs do rosto, sussurrou ele. Os olhos. Meu Deus. Ele tem os olhos do Daniel. Como eu não vi isso? Porque você não queria ver. Elizabeth Rodrigues se pronunciou da mesa 1. Sua voz clara, apesar da idade. Todos nós vimos a semelhança familiar. Mas não com você, Otávio. Com o Daniel. O salão explodiu. 500 conversas começaram ao mesmo tempo. Câmeras de celular flashavam. O cinegrafista do casamento girava pela multidão, registrando a história. O senador já estava ao telefone, provavelmente para se distanciar das doações dos Rodrigues. 3 conselheiros do Otávio juntaram as cabeças para uma consulta urgente. A família Tanaka fazia anotações, mas eu ainda não tinha terminado. Havia mais uma verdade, um último elemento no plano cuidadosamente elaborado pela minha mãe. Sr. Tanaka? Chamei. O senhor perguntou por que eu não estou liderando o projeto Porto Maravilha. Agora o senhor sabe, nunca foi sobre competência. Otávio tentou falar, sua boca abria e fechava como se lhe faltasse ar. O poderoso CEO, que construiu um império e acabara de tentar me destruir publicamente, não conseguia pronunciar uma única palavra. Natan rompeu o silêncio com uma negação desesperada. Isso é falso, pai! Diz para eles que é falso, ela está mentindo. Mas Otávio não ouvia mais. Ele encarava Michele como um homem que assiste em tempo real o seu mundo inteiro desmoronar. 24 anos? Sussurrou ele. 24 anos eu criei o filho do meu irmão. Ele ainda é seu filho, implorou Michele.
O rímel escorria pelas bochechas dela. Você o criou. Biologia não importa. Biologia não importa? Repeti no microfone. Interessante, Michele. Não foi você que acabou de brindar com o Otávio ao fato de eu não ser família de verdade porque sou adotada? Não foi você que afirmou que sangue é tudo? A ironia não escapou a ninguém. Alguém riu curto e amargamente. 3 membros do Conselho da Rodrigues Empreendimentos se levantaram e foram direto até o Otávio. Precisamos de uma reunião de crise agora, disse Carlos, alto o suficiente para as mesas ao redor ouvirem. Isso afeta tudo. A sucessão, a estrutura, simplesmente tudo. O senador aproximou-se da mesa de honra. Seu sorriso político tinha desaparecido. Acho prudente discutirmos nossa futura colaboração em privado. Essa situação complica as coisas. Natan agarrou-se ao braço do pai. Pai, diz alguma coisa. Diz para eles que eu sou seu filho. Mas Otávio apenas balançou a cabeça lentamente, como se cada movimento lhe custasse uma força enorme. Eu preciso ir, murmurou ele, tropeçando ao se levantar. O Sr. Tanaka veio até mim e fez uma leve reverência. Helena, sua coragem é impressionante. A Rodrigues Empreendimentos perdeu nossa confiança, mas talvez possamos falar sobre uma colaboração direta com a sua empresa. A mudança de poder era palpável. O rei tinha sido derrubado e todos tentavam se reposicionar. Otávio Rodrigues, que entrara naquele salão como a realeza de São Paulo, saiu como um homem quebrado, traído pela própria esposa por mais de 2 décadas. Elizabeth Rodrigues fez-se ouvir sem levantar a voz. Com 78 anos, a ex-juíza federal moveu-se com dignidade pelo caos. Sua bengala batia no mármore enquanto ela ia até o microfone. Chega, disse ela simplesmente, e as pessoas se calaram. Eu tenho algo a dizer. Ela olhou para Otávio com decepção, para Michele com repulsa, para Natan com pena e finalmente, para mim com algo que era quase orgulho. Eu conheço a verdade sobre o Natan há anos, declarou ela. A Catarina me confiou isso antes de morrer. Nós ficamos em silêncio para proteger o nome da família e para proteger a Helena de represálias. Novamente, um murmúrio percorreu o salão. Otávio encarou a mãe. Você sabia... Eu reconheci os traços do meu filho Daniel. Imediatamente, continuou Elizabeth. O queixo dos Rodrigues, os olhos. Eles pularam você, Otávio, e foram direto para o menino que você chamava de filho. Então ela se virou para mim. A Helena é minha neta em tudo o que importa. Não pelo sangue, mas pela escolha, pelo amor e pela força que ela demonstrou hoje. Uma força que nenhum de vocês, ela apontou para Otávio, Michele e Natan, jamais demonstrou. A matriarca pegou o celular e digitou rápido. Estou convocando uma reunião extraordinária do Conselho da Rodrigues Empreendimentos. Como detentora de 30% dos direitos de voto, destituo Otávio de seu cargo de CEO com efeito imediato. Mãe, você não pode... Posso sim, e vou fazer. A Helena receberá os 15% da mãe dela sem objeções. O fundo será transferido imediatamente. Então, ela olhou para o Natan. E você? Você está demitido a partir de agora. O nepotismo não tem mais lugar na nossa empresa. Vó, por favor, eu sou... Não sou sua avó, retrucou Elizabeth friamente. Sou sua tia-avó, e você agiu sem honra, sem dignidade e não merece nada do que lhe foi dado. Ela olhou novamente para mim. Sua mãe estaria orgulhosa. Ela te protegeu até você ser forte o suficiente para se proteger sozinha. Esse momento é agora. A rainha havia falado. O reino tinha novas regras. Marcos veio para o meu lado e tirou suavemente o microfone da minha mão. Meu marido, pois apesar de tudo já tínhamos feito nossos votos, olhou para o salão com a calma de quem sabia exatamente com quem tinha se casado. Senhoras e senhores, disse ele, caloroso, mas firme. Eu me casei com a Helena hoje com pleno conhecimento do passado dela. Eu sabia que ela era adotada. Eu sabia como a tratavam. Eu sabia do teste de DNA e, mesmo assim, estava com ela no altar porque eu sabia de uma coisa. Estou me casando com a mulher mais forte e íntegra de toda São Paulo. Ele me puxou para si e senti a tensão sair dos meus ombros. Quem quiser ir embora, pode ir agora. Para todos os outros. Ainda é o nosso casamento. Vamos continuar celebrando. Vamos dançar. Por um momento, ninguém se mexeu.
Então o Sr. Tanaka começou a aplaudir lentamente. A doutora Correia acompanhou, depois o juiz Pereira, depois a Patrícia do RH, que tinha vindo direto do escritório. Pouco a pouco, os aplausos explodiram. Cerca de 200 convidados deixaram o salão, os carreiristas, os amigos de conveniência, aqueles que não suportaram o escândalo. Mas 300 ficaram. Os que importavam, aqueles para quem a coragem era mais importante do que a conformidade. Marcos fez um sinal para o DJ, que estava paralisado há 20 minutos. Os primeiros acordes de Stronger, da Kelly Clarkson, encheram o salão. Talvez um pouco óbvio, mas exatamente o que precisávamos. Me concede esta dança, Sr. Wise? Perguntou Marcos, usando meu novo sobrenome. Não Rodrigues. Nunca mais Rodrigues. Quando entramos na pista de dança, outros se juntaram a nós. Elizabeth Rodrigues, apoiada pelo juiz Pereira, a família Tanaka, a doutora Correia, até alguns ex-membros da diretoria do Otávio, que tinham tomado sua decisão. Michele fugiu, Natan tropeçou atrás dela. Otávio ficou sentado sozinho na mesa de honra, assistindo à obra de sua vida, música após música, dançar longe dele. O fotógrafo do casamento registrou tudo, os escombros de uma família e o nascimento de uma nova. Na segunda-feira de manhã, o escândalo Rodrigues estava em toda parte. A Folha trouxe na primeira página. Dinastia Rodrigues se rompe em casamento da sociedade. Teste de DNA revela farsa de décadas. Até o meio-dia, revistas de economia abordaram o tema. Magnata imobiliário destituído após escândalo público de paternidade. Ações caem 30%. As gravações de segurança do hotel, alguém as tinha vazado, espalharam-se rapidamente nas redes sociais. A hashtag casamento. Rodrigues ficou nos Trending Topics por 3 dias. O momento em que tirei o envelope do laboratório foi visualizado mais de 10 milhões de vezes. Na segunda-feira, às 14h, o Conselho da Rodrigues Empreendimentos reuniu-se para uma sessão extraordinária. A votação foi clara. 8-3 votos pela destituição imediata de Otávio. Elizabeth Rodrigues foi nomeada CEO interina com a missão de restaurar a confiança e a estabilidade. No comunicado à imprensa, dizia-se: o Conselho perdeu a confiança no julgamento do Sr. Rodrigues. Os eventos recentes mostram um padrão de discriminação e má gestão que coloca em risco o valor da empresa. O cargo de VP do Natan foi cortado na terça-feira de manhã. O aviso foi enviado para toda a empresa. O cargo foi extinto no curso de uma reestruturação. Ele teve 2 horas para esvaziar a sala. A segurança o acompanhou até a saída. Na quarta-feira, 3 grandes clientes se retiraram da Rodrigues Empreendimentos, mas então aconteceu algo inesperado. 5 novas empresas contataram a Aurélia Design diretamente, incluindo todo o portfólio da Ásia-Pacífico da corporação Tanaka. Preferimos trabalhar com líderes que mostram integridade sob pressão, disse o Sr. Tanaka em uma entrevista à Forbes. A senhorita Wise demonstrou em 10 minutos mais coragem do que muitos gestores em toda a sua carreira. Na quinta-feira, Michele entrou com o pedido de divórcio. Diferenças irreconciliáveis. O acordo pré-nupcial, no qual Otávio tanto insistira, deixava quase nada para ela. Irônico, considerando o quanto ela colocou o dinheiro acima da verdade. Na sexta-feira, a FGV entrou em contato. Queriam usar minha história como estudo de caso sobre gestão de crise e tomada de decisão ética. O império que Otávio construiu sobre linhagens de sangue desmoronou em 1 semana. Os trâmites legais foram mais rápidos do que o esperado. Na terça-feira de manhã, 10 milhões de reais apareceram na minha conta. Elizabeth transferiu todo o fundo pessoalmente para evitar atrasos. Sua mãe mereceu cada centavo, disse ela, tomando um café no meu escritório. Otávio está retirando a contestação. Ele não ousaria ir contra mim. Os 15% da Rodrigues Empreendimentos foram transferidos na quarta-feira. Mesmo após a queda de 30% nas ações, elas valiam cerca de 260 milhões de reais. Só os dividendos renderiam cerca de 10 milhões por ano. Meu advogado, recomendado pelo escritório do Marcos, verificou tudo minuciosamente. A prova de balas, disse ele. As provas de DNA não deixam espaço para contestações. Pelo contrário, você poderia processá-los por danos morais e difamação.
Não quero o dinheiro dele, respondi. Eu só queria o que é meu por direito. A mudança na Aurélia Design foi sentida imediatamente. Só o contrato com a Tanaka trouxe 50 milhões de reais. Outras 3 empresas seguiram o exemplo, citando explicitamente minha postura e integridade como motivo. Até o fim do mês, tínhamos garantido 150 milhões de reais em novos contratos. A situação do Nathan era mais complicada. Como Daniel estava morto há muito tempo e não havia outros herdeiros, Nathan não tinha direito à fortuna dos Rodrigues. Os gastos que Otávio teve com ele, faculdade, carros, mesadas, foram considerados legalmente como doações e não podiam ser exigidos de volta. Os advogados da Michele tentaram conseguir pensão, mas o acordo pré-nupcial era claro. Infidelidade anulava todos os direitos. E mesmo que o caso tivesse acontecido há 25 anos, traição continuava sendo traição. Patrícia, do RH, me enviou o plano de sucessão atualizado da Rodrigues Empreendimentos. Meu nome estava lá como acionista majoritária com pleno direito de voto. Elizabeth tinha acrescentado a mão. Sua mãe estaria tão orgulhosa. A segurança pela qual lutei nunca foi apenas financeira. Era sobre liberdade, construir minha empresa sem pedir esmola, escolher meus próprios relacionamentos, nunca mais ter que pedir desculpas pela minha simples existência. A partir de segunda à noite, minha caixa de entrada encheu. Não de pedidos da imprensa, não de e-mails de vendas, mas mensagens pessoais de funcionários da Rodrigues Empreendimentos. Obrigada por tê-los enfrentado, escreveu a Jandira da contabilidade. O Nathan me expôs no mês passado por causa de um erro pequeno. Ver que ele está sofrendo as consequências me dá esperança. Na primeira semana, dezenas de funcionários entraram em contato. Cada mensagem contava sobre a arrogância do Nathan, a condescendência da Michele ou o favoritismo aberto do Otávio. Meu passo público tinha dado a eles a coragem de expressar suas próprias verdades. 5 membros do conselho me contataram confidencialmente e sugeriram futuras cooperações. Sua força de apresentação e sua inovação sempre foram superiores, admitiu Carlos. Nós só tínhamos medo demais do Otávio para dizer isso. A Associação de Mulheres de Negócios convidou-me como palestrante principal para a gala anual. Sua história representa a coragem que mulheres em setores dominados por homens precisam, escreveu a presidente. O pedido da universidade foi mais formal. Uma entrevista para um estudo de caso sobre poder, verdade e dinâmicas familiares em empresas. Sua paciência estratégica e sua prática de documentação oferecem aos alunos de MBA oportunidades de aprendizado inestimáveis, observou o professor. 3 primos Rodrigues, de quem eu não ouvia falar há anos, ligaram pedindo desculpas. Nós sabíamos como te tratavam, confessou a prima Ana. Deveríamos ter te defendido. Fomos covardes. Mas a ligação mais surpreendente veio de Janaína Wilson, a viúva de Daniel Rodrigues. Eu sabia sobre Michele e Daniel, disse ela baixinho. Há anos. Quando o Nathan nasceu, a semelhança era inegável. Mas ela tinha seus próprios filhos para proteger e uma reputação a zelar. Sinto muito por nunca ter dito nada. Todos nós tomamos decisões para sobreviver, respondi. Você tomou uma decisão diferente, retrucou ela. Você colocou a verdade acima do conforto. Isso é raro. Cada mensagem, cada confissão, cada desculpa confirmava a mesma coisa. O silêncio permite o abuso, mas uma única voz da verdade pode desencadear um coro inteiro. 3 meses depois, Otávio pediu um encontro. Não na Rodrigues Empreendimentos. Lá, ele não era mais bem-vindo. Nem na mansão. Michele já tinha ficado com ela no acordo inicial do divórcio. Encontramo-nos num pequeno café, terreno neutro. Ele parecia ter envelhecido 10 anos. A aura dominante tinha desaparecido, substituída por algo vazio. O terno Armani estava largo nele. Estou fazendo terapia, começou ele sem rodeios. 2 vezes por semana. O terapeuta diz que tenho problemas de controle decorrentes de uma infância cheia de perdas. Perder meu pai cedo me deixou obcecado por legado e sangue. Tomei um gole do meu café e deixei ele falar. Eu estava errado, continuou ele. Cada palavra parecia custar-lhe esforço. Sobretudo, sobre você, sobre família, sobre o que realmente importa. Sim, disse eu calmamente. Você estava. Ele estremeceu, mas continuou. Sua mãe, a Catarina...
Ela te amou mais do que eu jamais amei o Natan. Amor verdadeiro, não posse. Eu vejo isso agora. Ela amou, disse eu. Quero pedir desculpas pelo casamento, pelos anos anteriores, por ter feito você sentir que não pertencia. Pousei minha xícara com cuidado. Eu aceito as desculpas, Otávio. Pela minha própria paz, não pela sua. Mas perdão não significa esquecer, e não significa que somos família agora. Ele assentiu. Eu entendo. Estou disposta a um contato mensal, continuei. Um café como este. Sem negócios, sem eventos familiares. Ainda não, talvez nunca. Esses são os meus limites. Ele parecia menor do que eu jamais o vira. Isso é mais do que eu mereço. É sim, concordei. Mas a Catarina me pediu na carta dela para deixar espaço para a redenção. As pessoas podem mudar, mas só se elas quiserem. Estou tentando fazer escolhas diferentes, disse ele baixinho. Então faça isso por você mesmo. Não pelo meu perdão. Bebemos nosso café em silêncio até o fim. Quando saí, senti-me mais leve. Não porque eu tinha perdoado, mas porque tinha estabelecido condições para a minha própria paz. 6 meses após o casamento, chegou a carta do Natan, escrita à mão, em papel simples. Sem papel timbrado da empresa, sem brasão da família. Helena, não espero que você leia isso, escreveu ele. Mas meu terapeuta diz que devo escrever. Estou em terapia intensiva desde novembro. Quando se descobre que a própria identidade é uma mentira, isso causa um estrago. Ele escreveu que tinha sido horrível comigo, não só no casamento ou nas semanas anteriores, mas por anos. Agora ele via o quão inseguro ele era, o quão grande era o medo de alguém descobrir que ele não merecia nada. Acontece que eu estava certo. Eu não merecia. Mas isso não desculpa nada. Você trabalhou por tudo, enquanto tudo me foi dado. Você mereceu respeito, enquanto eu o exigi. Você construiu seu sucesso, enquanto eu me apropriei do seu. Ele se chamou de impostor, não a mim. Agora ele estava trabalhando. Trabalho de verdade. Ele carregava caminhões para uma transportadora. O supervisor dele não sabia quem ele tinha sido antes, ganhando pouco. Pela primeira vez, ele sabia qual era a sensação de uma conquista real. Era duro, humilhante e provavelmente a melhor coisa que já lhe acontecera. Ele também estava frequentando uma faculdade comunitária, pagando tudo sozinho, estudando a administração do zero. Talvez um dia eu mereça uma posição, mas hoje ainda não. Não quero nada de você, nem perdão, nem amizade. Só queria que você soubesse. Sua coragem naquela noite não trouxe apenas a verdade à tona. Talvez tenha me salvado de me tornar um monstro completo. Assinado Natan. PS. Mudei legalmente meu sobrenome para Wilson. Era o sobrenome de solteira da minha mãe, antes de ela ficar obcecada em ser uma Rodrigues. Respondi uma vez, brevemente. Natan, obrigada pela sua carta. Desejo tudo de bom no seu caminho para se tornar a pessoa que você deve ser. Todos nós merecemos a chance de crescer, Helena. Nunca mais nos escrevemos, mas ouvi dizer que ele se formou com louvor 3 anos depois. Às vezes, a humilhação é o primeiro passo para a humildade. 1 ano após o casamento que mudou tudo, a Aurélia Design ocupava 3 andares de um arranha-céu no centro. Na recepção havia um retrato da minha mãe, Catarina Aurélia Rodrigues, e embaixo sua frase favorita. Construa seu próprio império e então decida quem você deixa entrar. Fechamos nosso primeiro ano com 250 milhões de reais em faturamento. 30 funcionários, participação nos lucros para todos, sem nepotismo, sem favoritismo. Cada posição conquistada, cada promoção merecida. Em setembro, saiu a Architectural Digest. Chamaram nosso projeto de hotel em Tóquio de revolucionário e nosso conceito de habitação sustentável de o futuro do desenvolvimento urbano. O escândalo Rodrigues foi mencionado apenas de passagem. O foco estava em como as adversidades moldaram uma visionária. O Sr. Tanaka viajou para a festa de 1 ano. Colocamos o caráter acima dos contatos, disse ele à equipe. Foi a melhor decisão que uma empresa poderia tomar. Elizabeth Rodrigues estava presente como sócia silenciosa, 5% de participação, sem direito a voto, escolha dela. Estou investindo no que deveria ter sido apoiado desde o início, disse ela ao assinar o cheque. O escritório do Marcos cuidava de todos os assuntos jurídicos. Almoçávamos juntos todos os dias.
2 empreendedores que apostaram no amor e na verdade, em vez de na conveniência e nas mentiras. Meu escritório era simples, mas cheio de significado. Numa parede estava o teste de DNA, não como troféu, mas como um lembrete de que a verdade, por mais dolorosa que seja, liberta. Ao lado estava a carta da mãe, com as palavras dela visíveis. Seja mais forte do que eu fui. Na minha mesa havia 3 coisas. Uma foto do nosso casamento, a festa verdadeira depois do caos, meu diploma que eu tinha financiado totalmente sozinha e um pequeno cartão da minha equipe com as palavras: obrigado por nos mostrar que integridade é mais do que apenas uma palavra bonita. A Rodrigues Empreendimentos tinha se estabilizado sob a liderança da Elizabeth, mas a Aurélia Design tinha decolado de verdade. Nós tínhamos construído algo real, algo que se merece, algo que nenhum teste de DNA do mundo jamais poderia tirar. Minha mãe tinha razão. Criar um império próprio é a única maneira de decidir realmente quem pode entrar. Olhando para trás, entendo o que ela já sabia. Família não tem nada a ver com sangue. É uma questão de escolha. Todos os dias escolhemos a quem damos lealdade, a quem damos tempo, a quem confiamos nossa verdade. Documentação sempre vence conversas. Aqueles 3 arquivos cheios de e-mails, gravações e documentos não eram paranoia. Eram preparação. Se alguém te mostra por escrito quem é, acredite, guarde. Você nunca sabe quando a verdade se tornará seu escudo. Dignidade não se pode comprar nem roubar. Otávio tentou tirar minha dignidade naquela noite diante de toda a sociedade, mas dignidade não é algo que os outros te dão ou tiram. Ela vive dentro de você. Estabelecer limites não é cruel, é necessário. Oferecer um café por mês ao Otávio não era uma punição, era autoproteção. Pode-se perdoar e ainda assim se proteger. Essas coisas não se excluem. A verdade pode doer, mas mentiras destroem. A mentira da Michelle arruinou um casamento de 24 anos, toda a identidade do Natan e um império empresarial. Minha verdade, por outro lado, por mais dolorosa que fosse, deu a todos pelo menos a chance de recomeçar em terreno firme. O sucesso talvez seja a melhor vingança, mas a paz é ainda melhor. O sucesso da Aurélia Design era bom, mas a paz interior de viver autenticamente não tinha preço. Chega de pedir desculpas pela minha existência. Chega de me diminuir para não incomodar os outros. Chega de fingir gratidão por migalhas. O perdão é para você mesma, não para os outros. Eu perdoei o Otávio. Não porque ele merecesse, mas porque a raiva é um fardo. Perdão não significava esquecer ou deixá-lo entrar na minha vida novamente. Significava largar um peso que eu não queria mais carregar. Levantar-se pode custar tudo, mas curvar-se custa a alma. Naquela noite do meu casamento, arrisquei 10 milhões de reais, minha herança, minha reputação. Mas ficar calada teria me custado algo muito mais valioso, meu autorrespeito. O último presente da minha mãe não foi o dinheiro, não foram as ações, nem mesmo as provas de DNA. Foi a compreensão de que quando você constrói seu próprio império, você mesma decide quem pode entrar. E, acima de tudo, quem não pode. Obrigada por ouvir minha história. Se você já sofreu injustiça pela própria família, lembre-se disso. Seu valor não depende se os outros o reconhecem. Inscreva-se se essa história te tocou e compartilhe com alguém que precise ouvir. Comente limites se você acredita em proteger sua paz interior. E nunca esqueça, às vezes a melhor vingança não é vingança nenhuma, mas simplesmente viver a própria verdade. Até a próxima.